pessoal, meu nome é Bia e no vídeo de hoje a gente vai falar de uma das pessoas mais faladas, né, da biologia e da ciência, que é o mais conhecido como Charles Darwin. O nome completo era Charles Robert Darwin e ele nasceu no dia 12 de fevereiro de 1809 no Reino Unido. A parte das informações desse vídeo foram retiradas do livro A Árvore da Vida de Peter Sis. Ele é um livro mega curtinho que vai contar um pouco sobre a vida do Charles Darwin e ele é um livro muito legal por ser cheio de imagens. As características mais fortes de Charles Darwin é que ele gostava de anotar tudo que ele acabava descobrindo, percebendo, então tudo que ele via ele gostava de anotar. Então isso, né, deu resultado a um livro mega importante para a ciência, né, e principalmente para a biologia, que é o livro A Origem das Espécies. Um pouquinho sobre a sua família, a sua mãe chamava-se Susana e ela morreu quando Darwin tinha 8 anos de idade. E o seu pai chamava-se Robert e era médico. Seu pai sempre quis dar o melhor dos estudos para os seus filhos, né, Charles e Erasmus. E aos 9 anos, ele junta Charles, né, com Erasmo em um internato de normas rígidas. Porém, Darwin não gostava nada daquilo, porque Darwin ele queria ser livre, ele queria aprender sobre a natureza, sobre os animais, sobre as plantas. Ele não queria aprender normas rígidas, não queria aprender sobre os clássicos. Ele queria aprender sobre a natureza. Os anos foram se passando e o seu pai gostaria que Charles, né, seguisse a tradição da família, que era se tornar médico. Porém, Darwin não queria nada daquilo, mas mesmo assim seu pai o colocou num curso de medicina. Ele falava que ele odiava aquilo porque, principalmente nas aulas de cirurgia, que acabavam fazendo cirurgias em crianças e naquela época ainda a cirurgia não era feita através da anestesia. Darwin queria estudar ciências naturais, porém o seu pai não queria e acabou, né, fazendo um plano de emergência para o seu filho se tornar pastor. Ele odiou novamente aquilo, porém uns anos depois ele acaba partindo, né, em uma expedição para o país de Gales e quando ele retorna ele acaba recebendo um convite de um professor dele anterior para fazer uma expedição. Então, Darwin realmente, né, acaba aceitando esse convite com algumas condições. Então, em 1831, Darwin embarca na tripulação do navio Beagle. E ao longo da sua viagem, ele acaba descobrindo, né, e anotando, né, sobre algumas espécies de animais e plantas que ele acabava vendo, né, ao longo dessa viagem. Não somente sobre a parte da natureza, e sim também sobre o que ele presenciava ao chegar em algum país. Então, se aquele país estava tendo algum surto de quarentena, como da peste negra, se estava tendo alguma coisa relacionada à escravidão. Em relação aos animais, quando ele via algum animal, ele já colocava, por exemplo, nesse caso assim, ó, bicho-pau. É um inseto que parece um galho seco. Então ele desenhava o animal e desenhava e escrevia, na verdade, né, o que ele parecia. Então o bicho-pau era parecido com um galho seco. Até que um dia ele chegou na famosa Ilha de Galápagos. Ilha de Galápagos, na verdade, a palavra Galápagos significa tartarugas gigantes. E naquela ilha, porque sabe, Galápagos é uma ilha, tinha vários animais bem diferentes. Então, principalmente as tartarugas, né, que foi o que mais chamou a atenção de Darwin, por serem bem grandes, o casco serem bem diferentes, e também porque quando ele chegou lá, várias delas estavam botando ovos. E também não eram só as tartarugas que eram os animais diferentes. Existiam iguanas, algumas espécies de répteis, bem diferente do que o comum de Darwin. Na Ilha de Galápagos, uma das coisas que, né, deram o pontapé para Darwin, né, colocar a ideia da seleção natural foi os tentilhões. Por quê? Porque existia uma grande variação do bico de cada espécie de determinado local. Bom, essa viagem acaba durando 5 anos e o que Darwin, né, não imaginava é que ele iria se tornar uma pessoa tão importante e que contribuiria muito com a ciência. Muita gente acha que foi Darwin, né, que criou o conceito da evolução, porém não, existem várias pessoas antes dele que já vieram com essa hipótese e o que Darwin, né, na verdade, fez foi ajudar e contribuir com fatos, né, a ideia da seleção natural. O Darwin volta, né, dessa viagem, ele se casa com a sua prima Emma e eles acabam tendo 10 filhos. Acabam 3 morrendo. Assim que Darwin acaba de escrever um dos livros mais famosos, né, do mundo e mais importantes para a história da ciência, ele acaba segurando o livro por um período, né, de muitos anos, principalmente por esse livro acabar sendo julgado, principalmente, na verdade, por religiosos.
Darwin faleceu no dia 19 de abril de 1882 por conta de uma insuficiência cardíaca. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi muito um resuminho sobre a vida de uma das pessoas mais importantes para a ciência, né, que teve um grande reconhecimento. E eu espero muito que vocês tenham gostado.